Antes de lermos a Bíblia, tem um testemunho de cura. Então, eu gostaria de ler aqui. Testemunho de cura. Quero testemunhar minha cura para a igreja. Desde dezembro, eu estava sofrendo com uma enfermidade que causava muitas dores. No culto de sábado e domingo, eu não me sentia bem. No culto da noite de domingo, quando o pastor Oswaldo deu testemunho de que a sua esposa tinha sido curada do câncer, eu determinei minha cura. E desde então, não sinto mais nada. Estou completamente curada. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso mostra que Ele é o mesmo, né? Apenas quando você crê, então a cura acontece. Desejo que Deus continue abençoando a igreja, o nosso pastor e também o nosso amigo e irmão, Joglair. Irmã Edileuza. Deus abençoe, irmã. Amém? Graças a Deus. Que a fé de alguém que esteja enfermo possa ser elevada a ouvir um testemunho assim, né? É importante você testemunhar, porque isso pode ajudar a fé de outro, né? Quando a pessoa pode ver que Deus cumpre a sua palavra, então aquilo estimula a fé do outro. Nessa noite nós vamos tomar a escritura de Levíticos 23 para falarmos sobre o assunto que queremos falar. Vamos ter essa palestra sobre este assunto, as 7 festas. E elas se encontram em Levíticos, capítulo 23. Vamos tomar alguns versos a partir do verso 4. E aos 15 dias deste mês é a festa, começar em cima. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. E agora no verso 11. Vamos ver o verso 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e assegardes a sua sega, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote. E ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E agora vamos, creio que é o verso 16. E ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis uma oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento e 2 dízimas de farinha. De 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão. Primícias são ao Senhor. E agora no 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia
da expiação. E no verso 33 é a última festa, a festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos do Senhor, por 7 dias. Pai celestial, temos lido Tua palavra, Senhor, e viemos com temor nos nossos corações. Pedimos primeiramente que o Senhor nos olhe através do sangue do Cordeiro, Pai, e perdoe todas as nossas impiedades, e que possamos ter acesso, Senhor, a Teu trono de misericórdia e graça, e que o Senhor possa falar e se agradar do nosso ajuntamento nessa noite, e derramar das Tuas bênçãos sobre nós, Pai, porque precisamos que o Senhor venha visitar e vivificar a Tua palavra e revelá-la e abri-la para nós, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Também os irmãos de Toledo, a igreja que está nos acompanhando nesta noite. Então nós vimos pela leitura que haviam sete festas que eram para Israel observá-las. Eram festas solenes. E nós temos aprendido que tudo o que era no Antigo Testamento eram apenas sombras. Na verdade, estava apontando para algo real. Então, todas essas festas, elas estavam apontando para o nosso tempo, para o Novo Testamento também. Então, eram festas naturais, onde Israel vinha. E a primeira festa, como nós lemos, era a festa da Páscoa, que era realizada no primeiro mês, que era o mês de Abib, abril. E ali era onde celebrava-se a primeira Páscoa, ou celebrava-se a Páscoa, que era a morte do Cordeiro, quando o Cordeiro era morto. E eles celebraram isso a primeira vez quando eles saíram do Egito. Lá no primeiro Êxodo, quando eles saíram do Egito, foi quando eles celebraram a festa da Páscoa, pela primeira vez. Você lembra que eles tiveram que comer o cordeiro, e eles tiveram que comer apressadamente, e eles tinham que comer todo o cordeiro. E então eles tinham que aplicar o sangue no umbral da porta. E então, aquilo foi a primeira vez que Deus instituiu a Páscoa para Israel, onde eles comeram o cordeiro. E então a segunda Páscoa era no dia, ou a segunda festa, era um dia após a Páscoa, que era a festa dos pães asmos, onde 7 dias eles comiam pão sem fermento. Aquilo também estava apontando para as 7 eras da igreja, onde haveria esse período onde o pão sem fermento, a palavra pura, ela passaria por essas 7 eras. A semente passaria durante essas fases escuras que a igreja passou. Mas mesmo assim, Deus ainda teria uma palavra sem mistura. Teria um evangelho puro que passaria, ainda que muito escassamente, mas ele conseguiria passar por todos esses 7 dias. E ele sairia aqui no final do tempo. Então, essa era a festa dos pães asmos. Então, a festa da Páscoa era a morte do Cordeiro. Apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito. Pães asmos também apontava para o sepultamento. Era um dia após a Páscoa. E então, tinha as primícias, que era também no primeiro mês. Então, as primícias eram os primeiros grãos. E quando eles entrassem na terra, a primeira cega que eles tivessem, então os primeiros grãos, o primeiro molho devia ser trazido ao sacerdote. E ele deveria mover diante da congregação. E aquilo estava representando para o povo
E aquele primeiro molho que era movido ali, quando eles entraram na terra, estava apontando que a colheita seria bem próspera, que haveria uma colheita, e aquilo era apenas os primeiros grãos que tinham chegado à maturidade. Então, isso era a festa das primícias. Isso apontava para a ressurreição. Então, a Páscoa, o cordeiro morria, pães asmos, sepultamento. E então as primícias apontavam para a ressurreição. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 15, creio que no verso 20, que Cristo é a nossa primícia, porque ele foi o primeiro da ressurreição. Ele foi o primeiro molho que foi movido. Então essas 3 festas aconteciam no primeiro mês. E elas aconteceram no ministério do Filho do Homem, na primeira vinda. Você encaixa essas 3 festas no ministério do Filho do Homem. Quando ele veio a primeira vez para executar a redenção. Por isso o irmão Branham diz nessa mensagem, ao nascer do sol, que na página 16, ele diz: você vinha com o seu molho, e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, o 7º dia, mas no primeiro dia da semana. Por isso é que Jesus, ele teve que ressuscitar no primeiro dia da semana, porque o molho deveria ser movido um dia após o 7º dia. Então isso estava apontando que a ressurreição tinha que ser no primeiro dia da semana. Por isso a Bíblia diz que quando despontava o primeiro dia da semana, então houve aquele grande terremoto, que aquele poderoso anjo desceu e rompeu aquela pedra romana, o selo romano, e então houve a ressurreição. Foi um dia após o sábado. No primeiro dia da semana é onde o molho tinha que ser movido pelo sacerdote, lá atrás. E aqui estava Jesus, o molho sendo movido no primeiro dia da semana. Notem bem, do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi a primícia, foi o primeiro que se levantou. E ele foi movido no dia de Pentecostes. E será movido outra vez, nos últimos dias, conforme Lucas 17:30. Ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é esse Filho do Homem? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo, e que as tradições dos homens estão mortas. Mas, assim como Cristo foi o primeiro a levantar da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, estava tipificado naquela festa das primícias. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! O molho movido. O que foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Eu estou seguro de que estão vendo o que eu estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas como ele fez no passado. Então haveria novamente uma ressurreição do denominacionalismo tão escuro, dos sepulcros denominacionais. Esse molho seria movido novamente, e então haveria uma ressurreição novamente na era da noiva, no tempo do fim, na hora em que nós estamos vivendo. Então nós vemos que isto que foi movido lá, teria que ser movido novamente. O mesmo molho que foi movido lá, o mesmo filho que foi movido lá, seria movido outra vez aqui, na era da noiva novamente. Então essa era a festa das primícias, onde
os primeiros grãos eram movidos. E era a ressurreição. Por isso é que houve a ressurreição nesse dia, na festa das primícias. E então Jesus foi o primeiro. E então agora, novamente, no tempo da tarde, o mesmo Jesus voltaria novamente com o mesmo poder, mostrando novamente que teria que haver uma ressurreição completa novamente, no dia, na era da noiva, no tempo que estamos vivendo. Agora nós vemos que desde da festa das primícias, que elas todas eram no primeiro mês, e então isso se cumpriu no ministério do Filho do Homem, em sua primeira vinda. E então, desde a festa das primícias até a festa de Pentecostes, que era a quarta festa aqui em Levítico, e então, e também era chamada a festa da colheita também, porque agora era toda a colheita. E então era chamada a festa de Pentecostes. E desde a festa das primícias até Pentecostes, haviam 7 sábados. Ou seja, havia 50 dias. Pentecostes caía no 50º dia após a festa das primícias. Por isso é que o Espírito Santo caiu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Porque desde a festa da primícia até Pentecoste, era 50 dias o espaço de tempo. E então, Pentecostes, que também era a festa da colheita. Por isso é que no dia de Pentecostes, houve uma colheita. 120 pessoas foi o que Jesus conseguiu ajuntar ali naquele dia. E então ele se derramou sobre aqueles 120 no dia de Pentecostes. E então ali ele começou a sua obra que percorreria as 7 eras da igreja. Por isso é que eram 7 sábados também. E então aquilo também tipificava as 7 eras da igreja. 7 eras como filho de Deus. E então nós lemos que eles tiveram que trazer 2 pães para serem queimados nessa festa de Pentecostes. E agora esses pães tinham que ser trazidos com fermento. Isso estava apontando para aqueles homens e aquelas mulheres que estariam ali reunidos. Pessoas que estavam vindo com muitos fermentos, com muitas ideias, com muita concepção ainda intelectual. Mas quando eles puderam se reunir ali, e Deus gastou 10 dias para que eles pudessem se acalmar. Por isso a Bíblia diz que desde que Jesus foi elevado no 40º dia após a sua ressurreição, e ele disse: ficai em Jerusalém, e eles ficaram por 10 dias no cenáculo. Aqueles 10 dias foi o que eles precisaram para que eles pudessem se acalmar, para que eles pudessem estar unânimes. Por isso a Bíblia diz que eles estavam todos unânimes e de repente veio um vento veemente e impetuoso e o Espírito Santo se derramou sobre eles. Então Deus teve que acalmar todos eles durante aqueles 10 dias. E eles estavam então em uma unanimidade, todos no mesmo propósito, todos esperando a promessa. E então quando eles chegaram àquele ponto de unanimidade, então Deus cumpriu a palavra dele para o dia. Quando essa noiva chegar ao mesmo nível de fé, de revelação, então realmente o rapto acontecerá. E então haverá uma saída dessa terra. Deus está levando todo esse tempo para fazer essa noiva chegar a uma unanimidade de fé, de revelação, de entendimento, para que então nós possamos também ser tirados dessa terra, num desses dias. Mas Deus está encarregado de fazer isso. Assim como ele fez ali com aqueles 50. E então, esta era a festa de Pentecostes. E aí então vinha a festa das trombetas. Por isso o irmão Branham pregou a mensagem, a festa das trombetas. E então Deus revelou para ele que isto não tinha nada a ver, não se aplicava a nós, os gentios. Então isso se aplica a Israel. E Deus mostrou que ele já havia pregado, quando ele pregou o 6º selo. Ele mostrou que ele havia já pregado essas trombetas. Porque todas elas nós veremos que soam debaixo do 6º selo. E então, quando o irmão Branham diz que a festa das trombetas é para Israel, aí às vezes muitas pessoas pensam, então isso não é para mim. Então eu não preciso nem ler
porque isso se aplica a Israel. Mas aqui dentro dessa mensagem é onde o profeta desvenda muitos mistérios, ou liga muitos cabos, e ele então conecta muitas escrituras. Por isso é uma mensagem muito sobressalente, essa mensagem intitulada A Festa das Trombetas. Então essas trombetas eram para juntar Israel, porque a trombeta sempre era para reunir Israel. E elas soavam no finalzinho da festa de Pentecostes. Então soava-se as trombetas para Israel. E era no 7º mês. Por isso é que foi, no período da 7ª era, é que essas trombetas soaram para juntar Israel, ou empurrar Israel para a sua terra. Porque elas começaram, por isso que elas estão em Apocalipse 8 e 9. Ali é onde elas soam. E a última está em Apocalipse 11 e 15, a 7ª trombeta, onde diz: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Cristo, onde o milênio é estabelecido. E então elas estavam ali em Apocalipse 8 e 9, porque em 1914 a 1917 houve a Primeira Guerra Mundial. Ali houve o primeiro ai. Ali já começou a ver as primeiras sementes de uma nação de Israel ser estabelecida. Os primeiros que começaram a ser despertados para isso foi nesse período ali. Então aquilo foi o primeiro ai. 1939 a 1945. Foi quando então Israel foi realmente empurrado para a sua terra, através do segundo ai, da perseguição, através de Hitler, Stalin, Mussolini. Então desencadeou uma perseguição sobre os judeus como nunca tinha tido. E então eles foram empurrados para a terra. As trombetas estavam soando para eles. As 6 trombetas estavam soando ali, empurrando Israel para a sua terra, fazendo eles serem levados ali, porque Deus agora tem um propósito para tratar com eles. E Deus só pode tratar com Israel quando eles estão na sua terra. Deus nunca trata com o judeu fora da sua terra. Somente na sua terra é que ele trata com Israel. Por isso que os 144 mil tinham que ser empurrados para Israel. E Deus permitiu essa perseguição vir, porque era a única maneira de forçar eles a irem para a sua terra. E então, eles foram lançados por ali. Por isso é que no 5º selo, aquelas almas debaixo do altar, que são os judeus, que foram mortos sob a perseguição, e eles receberam vestes brancas. Por quê? Porque Deus estava por trás daquilo. Por isso o irmão Branham diz que eram as mãos carinhosas de Jeová. Ele estava por trás daquela perseguição, porque ele tinha que cumprir um propósito com eles, empurrar eles para a terra deles novamente. Então Deus permitiu que esses ditadores empurrassem, perseguissem, matassem Israel, e foram perseguidos como cães, e 6 milhões de judeus foram dizimados pela perseguição nazista, e foram colocados então esses judeus lá na Palestina, na sua terra, ali. E ali eles estão esperando. E então essa festa das trombetas soava no finalzinho de Pentecostes, no 7º mês também. Por isso foi no período da 7ª era é que veio a perseguição para levar Israel para a terra deles, para empurrar eles para lá. Por isso o irmão Branham diz na mensagem A Festa das Trombetas, ele diz assim: observem, aqui em Levítico 26, agora, a ordem das Escrituras, após o longo período de Pentecostes, o qual termina no chamado para fora da noiva, porque a era pentecostal termina para a noiva quando ela é chamada para fora. Quando o anjo forte desce, e então ela é chamada para fora. Por isso o irmão Branham está dizendo, após o longo período de Pentecostes, durante essas 7 eras, que Deus estava trabalhando como o Filho de Deus, então, o qual termina no chamado para fora da noiva. A noiva é chamada para fora por um servo.
Por um profeta. O rejeitado, próximo a ser dado a conhecer a Israel, a festa da expiação. Quando ele ordenou a festa de Pentecostes, ou a festa de expiação, mas nesse lugar, eles são chamados. E aqui ele diz algo mais. Agora, não vem porque aquelas trombetas não significam nada para nós? Elas todas soaram sob o nosso sexto selo. Vem agora porque o Espírito Santo não me deixou pregar isto? E o Pai Celestial sabe, com minha Bíblia diante de mim, que esta é a verdade. Eu não sabia disso até ontem, ou anteontem, em meu quarto lá, onde ele revelou isto para mim. E veio a mim e falou-me. E eu voltei e eu disse, esposa, eu o tenho agora. Ele acabou de se encontrar comigo lá e me falou, aqui está, querida, estou vendo, vejam, aí está, vejam, perfeitamente em harmonia. Então o irmão Branham tinha pregado isso já em 63, e aqui ele estava em 64, e todavia ele ainda não sabia que havia pregado. Mas chegou a hora que Deus revelou para ele que ele havia pregado isso já. Então isso mostra que a palavra foi se abrindo para o mensageiro também. E Deus foi elevando ele a ter o conhecimento na hora que ele precisava daquilo. Não, é por isso que você vê que muitas coisas o mensageiro foi se desvelando para ele. E isso também está acontecendo com a noiva no dia que nós estamos vivendo. Porque quando recebemos a mensagem, os livros, pensamos assim, nós temos a mensagem. Sim, nós tínhamos a mensagem, mas essa mensagem tem que ser revelada e aberta para cada um de nós, no tempo determinado por Deus. O profeta estava aqui, isso se abriu para ele. Você pega qual atração sobre a montanha, e então ele vê que Apocalipse 10 tinha já acontecido e virado história. Deus foi desvendando para ele todo o plano que Deus tinha estabelecido na sua palavra. E aqui na hora certa Deus vem e desvela e revela isto para ele. Então, mostrando que elas tinham suado sob o sexto selo. Então logo você vê que o sexto selo, essa pré-tribulação já começou e aconteceu para Israel. Porque a última trombeta, quando soar para eles, que é Moisés e Elias, chamando eles à festa da expiação também, ela vai soar debaixo do sexto selo, quando ele está acontecendo aqui para os gentios. Quando a grande tribulação está aqui, o sexto selo está acontecendo aqui, então Deus está tocando essa última trombeta para Israel. Mas hoje, o que Deus está fazendo conosco? Nós estamos vivendo no período do sétimo selo para a noiva gentia. Por isso nós estamos vivendo no período onde esse sétimo selo está se desvendando para nós desde 63. E ele está seguindo o curso e vai culminar com a saída da igreja dessa terra. Então ali culmina o sétimo selo para nós. É o mistério da ida da noiva, diz o profeta. Então ele termina. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Nós temos que saber o tempo que nós estamos vivendo. Saber a hora que nós estamos vivendo. Saber a escritura que está se cumprindo no dia que nós estamos vivendo. Então, aqui está a festa das trombetas. Então, isto era para Israel. E isto tem soado para eles, faltando ainda essa última trombeta, que soará no sexto selo, quando eles estiveram correndo aqui para os gentios. Então essa era a quinta festa, a festa das trombetas. Então ela se aplica somente para Israel. Essa festa se aplica somente para Israel. E a sexta festa, esta aqui é a festa que eu diria a mais importante. Por quê? Porque é a nossa festa. É o dia que nós estamos vivendo. É a hora que nós estamos vivendo. Então nós vamos ver, vamos desprender mais do nosso tempo falando sobre essa sexta festa, que é a festa da expiação. Você vê que a trombeta era tocada no dia 10 do mês 7.
Então isso era tocado nesse dia. Isso conecta com Apocalipse 10, 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Porque isso era para chamar o povo agora para a genuína expiação da palavra. Então, era a festa do perdão também. E era a festa da expiação, a festa do perdão. Por isso o profeta pregou, e quando ele pregou e abriu todos os selos, e revelou os mistérios, e então depois disso ele veio e pregou uma mensagem intitulada Perdoados. Ou seja, ele estava dizendo, o Cordeiro agora já abriu, já tomou o livro, já abriu, e ele desceu com os nomes, e esses nomes que ele desceu, todos eles estão garantidos agora. Todos eles estão perdoados. Porque, irmão, na mente de Deus nós já somos perfeitos. Na mente de Deus essa noiva é sem mancha, sem rugas, sem nenhum defeito. Na mente de Deus nós já estamos já aperfeiçoados. Então, por isso o profeta pregou uma mensagem titulada Perdoados, dizendo, não tema, noiva. O Cordeiro já desceu com o nome de você nesse livro. E não tem mais como você não ouvir essa trombeta agora chamar o seu nome. Esse é o tempo em que a trombeta está soando para nós, chamando nossos nomes agora. E você ouviu esse chamado, e você se identificou com a palavra. A prova que você ouviu o chamado é que você veio e aceitou a palavra. Você aceitou ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você aceitou se separar do mundo e das coisas do mundo. Você aceitou caminhar mais perto dele a cada dia. Isso mostra que a expiação foi aplicada na tua vida. A expiação completa, a palavra em plenitude, sendo aplicada na vida da noiva agora, no dia que nós estamos vivendo. Então essa noiva, ela está perdoada. Não há nenhum pecado. Porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Oh, irmão, quando nós entramos em Cristo, no descanso, então não há mais nenhuma condenação para você. Não, você não pense nos erros que você comete. Tudo isso há um pacto de sangue te acompanhando. Oh, mas Deus não imputa pecado para um verdadeiro filho de Deus, que se identificou com a expiação verdadeira. Quando o adorador se identificava com a expiação, com o Cordeiro, então ali não havia mais pecado para ele. E quando nós nos identificamos com a genuína expiação, nós vamos ver o que é, então Deus não vê mais pecado em você. Deus não vê mais pecado na sua noiva. Ela está completamente perfeita aos seus olhos. Ele sabe que ela chegará. Por isso que o irmão Brana diz, haverá uma noiva que não cairá nesse dia. E ela nem ainda tinha vindo à existência. Eu nem tinha nascido, nem você. Mas Deus tinha determinado, essa noiva não cairá. Aí você olha, mas eu caí, eu pequei, mas isso não. Deus já olhou lá no final, Ele viu eu e você. E Ele nos viu perfeitos já. Oh, através da predestinação. Oh, irmão, então, não tem o que a noiva se preocupar. Não tem como a noiva ficar na grande tribulação. A noiva não ficará na grande tribulação. A noiva será tirada dessa terra. Sim, Senhor. Oh, então esta era a festa da expiação. Mas, porque a festa da expiação, ela estava entre a festa das trombetas, que era para Israel, e para nós é a festa de Pentecostes. Entre a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que é o milênio, então aqui estava a festa da expiação. Por isso é que o irmão Brana sempre diz que depois do ministério do Filho de Deus, que foi durante as eras, foi o período de Pentecostes, então depois desse período, entre o Filho de Deus das eras e o Filho de Davi no milênio, ele diz, no entremeio, nesse espaço de tempo aqui, ele diz, então ele se manifesta novamente como Filho do Homem. É aqui onde entra a ressurreição novamente. A ressurreição, o óleo movido novamente nesse dia que nós estamos vivendo. No entremeio, do final do Filho de Deus, do ministério do Filho de Deus nas eras, e então, antes do Filho de Davi se manifestar, esse mesmo Jesus voltaria agora
no entremeio como filho do homem. Apocalipse 10, o 7º selo, iniciou a sua vinda. 1963. Agora deixe-me tomar aqui perguntas e respostas. Veja o que o irmão Brana vai falar sobre expiação. E aí você vai entender por que as pessoas que dizem que creem em Jesus e que estão vivendo no mundo denominacional, mas elas não poderão entrar porque elas não tiveram a expiação completa. Veja, olha uma pergunta que fizeram para ele. Se a igreja é salvo mesmo que ela não vá no rapto, creio que você ensinou que ela deve passar pela tribulação para ser purificada. Mas, e esses que estão mortos, como serão eles purificados? Então, quem passa pela tribulação é a igreja, é a virginécia, né? E aí essa pessoa queria saber, mas esses que estão mortos nas eras passadas, como eles serão purificados? Eles não receberam a palavra em plenitude. E aí o irmão Brana diz, está bem, aqueles que têm aquilo, a noiva, não necessita de nenhuma purificação. Ela está purificada. Agora, aqueles que estão mortos lá atrás, esses que passam eles nunca receberam a luz que essa igreja aqui em cima tem recebido, que somos nós. Eles lá atrás nunca receberam. Eles viveram sob a sua justificação, santificação e demais coisas, e eles viveram na luz que eles tinham. Talvez em uma maneira que sofreram, seja o que for que eles passaram, as suas perseguições, mas agora, nesse tempo do rapto, como este, estão vendo? Haverá que vir um tempo agora que esta noiva, aqueles que rejeitam a parte da cabeça da noiva, que é Cristo, como nós falamos ontem, Ele é o cabeça, Ele é a pedra de coroa, terá que sofrer pela rejeição. Aqueles que rejeitarem a cabeça da noiva terão que sofrer pela sua rejeição, porque o evangelho não foi esclarecido a eles lá atrás. E Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Por isso eles passaram com batismo em títulos, batismo de criança, passaram com muitos costumes errados, passaram com a doutrina da Trindade. Era o tempo da ignorância. Deus não levou em conta isso. Mas agora nós não estamos mais no tempo da ignorância, porque agora os selos foram abertos para nós. Cristo se desvendou completamente agora. Então nós não somos mais ignorantes. Toda a verdade da Bíblia foi pregada para nós. Por isso, quando o irmão Brana pregou o casamento e divórcio, Deus disse, diga para eles continuarem, porque eles estavam sob a ignorância, e eles tinham cometido erros e não sabiam. Mas depois que os selos foram abertos e casamento e divórcio veio à luz, Deus não aceita mais esses pecados agora, porque não há mais ignorância para a noiva agora, porque a expiação completa foi aplicada para ela nesse tempo. E então, eles sofrerão pela rejeição. O evangelho não foi esclarecido a eles lá atrás. Como é claro para você hoje, vem? Você vê você o vê tão claro. Você tem tido todos esses anos e exemplos, os selos abertos. A era da igreja mostrada e tudo assim. É simplesmente tão claro que você não pode perder isto. O eleito não vai perder, porque está muito claro para ele. Só as virginécias que não verão isto, mas a virgem prudente, ela vai a ver, porque vai estar muito claro para ela. Porque é o Espírito Santo que ia abrir a palavra para ela. Foi Jesus que abriu os olhos dos caminhantes de Emaús. E é Jesus novamente hoje, no Filho do Homem, que abre os olhos da noiva para o dia e ver o dia e a hora que nós estamos vivendo. Não, por isso é que a noiva não seria enganada. Não tem como você ser enganado. Ninguém pode me enganar. Ninguém pode enganar um eleito. O diabo não pode enganar a nós, porque nós temos recebido a semente verdadeira no coração, a palavra original novamente. Aleluia! Sim, tudo assim. É simplesmente tão claro que você não pode perder isso, vem?
E então, se você rejeita isso totalmente, há somente uma coisa a fazer: sofrer por isto. Se você rejeita isso totalmente, se você rejeita a palavra em plenitude, irmão, então não há nenhuma chance, nós vamos pagar na grande tribulação. O profeta diz: você vai sofrer por isso, serão purgados e perseguidos. Por quê? Porque rejeitaram a expiação completa. O que é a expiação completa, então? É o Cordeiro. O que é o Cordeiro? É a palavra. Então essa é a expiação completa que deve estar sendo aplicada agora na noiva, nesse dia que nós estamos vivendo. A palavra é a expiação completa. Não é dizer eu aceito Jesus. Isso foi durante as eras, mas agora nós temos a revelação de quem é Jesus. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A completa revelação da palavra de Gênesis e Apocalipse é a manifestação do nome de Deus para esse dia, diz o profeta. Então agora nós temos conhecimento, não somos ignorantes mais. E a noiva, ela não quer ficar na ignorância. A noiva quer vir para ver a luz do sol. Ela não é como aquele que o Mombrana diz que se trancou no quarto e disse: eu não quero ver a luz, e ficou cego e morreu cego ali. A noiva não, a noiva sai para fora e ela quer ver a luz da hora, ela quer ver o sol da justiça raiando na sua vida para esclarecer, para guiar ela, porque ela quer chegar à perfeição. Há uma semente dentro dela. Irmão, quando tem uma semente de eleição dentro de um homem, nada vai poder deter. Ele simplesmente vai querer ir para a presença do sol, para amadurecer. Por quê? Porque ela é uma semente. E essa semente tem que chegar à maturidade. Então, isso nos dá tanto confiança, ou nos dá tanto segurança e consolo, em saber que Deus tem as sementes predestinadas, e todas as suas sementes predestinadas chegarão à maturidade. Amém? Então, você pode descansar nisso, e Deus vai executar isso. Então nós vemos. Agora deixe-me tomar a mensagem, a festa das trombetas, onde vamos tomar algumas citações aqui, falando da festa da expiação. A festa das trombetas, deixe-me tomar aqui, a partir da página 32. Vamos tomar algumas coisas aqui. Vamos ler algumas coisas aqui para o nosso melhor entendimento. Os grandes 50 dias passaram. A festa pentecostal. Isto era os 50 dias, Pentecostes. Então, isto era a era de Laodiceia, os pentecostais. 7 sábados até as trombetas. Um tipo da 7ª era da igreja, recorde. Sob a 6ª trombeta, os judeus, vocês estão escutando? Sob a 6ª trombeta, os pentecostais rejeitam a Bíblia. Os mornos, não somente pentecostais, todo o resto. O mundo eclesiástico rejeita a Cristo, e ele é posto do lado de fora. E na mesma trombeta, e no mesmo selo, então, no tempo em que a trombeta estava soando para Israel, empurrando eles para a terra, os gentios aqui estavam rejeitando a Cristo. Enquanto eles estavam sendo empurrados para a terra lá para aceitarem a Cristo oportunamente, aqui Cristo já estava se manifestando. O sinal do Filho do Homem já estava sendo mostrado desde 1949. O sinal do Filho do Homem tinha ido ao redor de todo mundo. E o discernimento era notório diante de todo mundo. E eles estavam rejeitando. E então, finalmente rejeitaram. Por isso o irmão Brana diz que desde 56, 57, quando a América rejeitou, e então, até 63, eles foram rejeitando, e quando o Filho do Homem se manifestou para revelar todos os mistérios, então eles rejeitaram completamente a palavra. E se abriu em sua totalidade. Agora, quando isso foi aberto, para mostrar Jesus do lado de fora
da igreja, tentando retornar. Ao mesmo tempo, a trombeta soa para os judeus. E os judeus reconhecem a expiação. Glória, aleluia. Ó, que coisa! O Espírito Santo tem estado preso por esses rios denominacionais por quase 2000 anos, mas será solto no tempo da tarde, pela mensagem do tempo da tarde. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana, no tempo da tarde, Ele disse, e Ele prometeu isto. Por isso é que, na mensagem do sétimo anjo, por isso o Mormon diz que os selos, eles liberaram o poder para a igreja. Revelaram, quando os mistérios todos foram revelados. E então o poder foi liberado para a igreja agora, em sua totalidade. Houve 3 etapas disso, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires para isto, e então a etapa dos reformadores. E agora o tempo do chamado para fora. Então este é o nosso dia. Apocalipse 18:4, quando a noiva está sendo chamada para fora. Agora, concluído, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva, está certo? Sim, Apocalipse 10. Ouçam com atenção agora. Noiva, chamada para fora pela palavra. Cristo, Ele mesmo chamando a noiva para fora, manifestando claramente Hebreus 13:8. Então, quando ele fala Cristo, Ele mesmo, Ele está falando do ministério do Filho do Homem, porque era isso que chamaria a noiva. Por isso é que ele diz que os 7 selos seriam para reunir a noiva. Seriam todos os mistérios revelados somente para atrair a noiva agora. O mundo não seria mais atraído por isso. Só a noiva seria atraída pela terceira puxada agora. Ela seria somente para a noiva, não era para ele explicar isso. Seria somente revelado para a noiva. Deus ia se encarregar de revelar para cada um dos seus filhos. Por isso o mistério do 7º selo não seria revelado ao público, mas seria revelado para cada um dos seus filhos. Cada um deles ia entender isto. Cristo, Ele mesmo, chamado a noiva para fora, manifestando claramente Hebreus 13:8. Ou Lucas 17:30, e Malaquias 4, e Hebreus 4:12, e todas essas escrituras que estão prometidas. Isto será entre o 6º e o 7º selo, e a 6ª e a 7ª trombeta. Isso seria manifestado. O 7º selo é manifestado entre a 6ª e a 7ª trombeta, que é o período que nós estamos vivendo. Agora, a festa do Pentecostes termina no período da 7ª trombeta, porque o próximo é a vinda, ou o 7º selo, porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo. E também a trombeta é tocada para os judeus. A 6ª trombeta deles é tocada. E quando toca, ela dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado. Meia hora de espaço. Recordem, todas as trombetas soam nesse 6º selo. O 6º selo conclui o mistério sob o 6º selo, pouco antes do 7º ser aberto. Então, as trombetas soariam no 6º selo. Apenas é que faltou uma ainda que Deus reservou para Moisés e Elias tocarem lá no período da grande tribulação. Mas isso já foi mostrado, o que eram essas trombetas. E agora seria mostrado pouco antes do 7º ser aberto, que é o 7º selo para nós, os gentios. Agora, aqui está, em Levíticos 23, quão em ordem está a Escritura. Após o longo período de Pentecostes, o qual Israel rejeitou lá atrás, e ele chamou a igreja gentia para fora no decorrer dessa era pentecostal. Quantos entendem que o que a festa pentecostal é? É o fruto das primícias da colheita. Era a colheita, as primícias da ressurreição, a festa pentecostal. Então, era as primícias
e então vinha a festa pentecostal, que era a colheita agora, completa então. Então, era a colheita propriamente, em tua plenitude. Não percam isso. Gente, vocês na fita, ouçam com atenção. Esse tem sido o tempo da festa pentecostal. Os judeus têm permanecido em silêncio. Eles rejeitaram isso. Eles rejeitaram a festa pentecostal. Eles rejeitaram o Espírito Santo, porque eles rejeitaram o Messias no seu dia. E ao eles rejeitarem a festa das primícias, quando o primeiro molho foi movido, então eles não puderam chegar à festa de Pentecostes. Somente aqueles 120 foram os que saíram e puderam entrar na festa de Pentecostes. Os judeus têm permanecido em silêncio. E eles rejeitaram. E eles têm de ser chamados de volta à expiação. Nós sabemos quem era a expiação. Eles não souberam. E a trombeta soa depois do jubileu pentecostal e reúne os judeus. Por isso é que a trombeta soou no final da 7ª era também. Soou essas trombetas para reunir os judeus. Essa perseguição, ela veio nesse 7º mês também, no período da 7ª era. Foi aonde a perseguição soou para eles, para reunir eles na terra deles, os judeus. Não podem ver vocês como essa trombeta de perseguição soou sobre Hitler e os demais? Soou? O profeta está perguntando, soou? Amém? Os judeus foram forçados a se reunir para cumprir as Escrituras. Soou no período da festa pentecostal. Soou no período da 7ª era da igreja. Soou para empurrar e reunir Israel na sua terra. Então, foi na festa pentecostal, nesse período, foi que soou. E aqui ainda ele continua dizendo, na festa das trombetas, não vem aonde estamos? Não vem porque aquelas trombetas não significam nada para nós? Elas todas soaram sob nosso 6º selo. Vem? Agora, por que o Espírito Santo não me deixou pregar isto? E o Pai Celestial sabe, com minha Bíblia aberta diante de mim, que é a verdade. É o que a gente li antes, né? Gente que está sem ele, entre rapidamente. Talvez seja a última oportunidade que você poderá ter. Você não sabe em que hora ele poderia vir. A festa das trombetas, a Bíblia diz, e eles se separariam um do outro, e orariam e pranteariam, porque é como uma pessoa que perdeu o seu único filho. Agora olhem, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora. Não percam isso. Quão tremendo, da mensagem do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Agora ele está falando do ministério dele mesmo. Está falando do ministério do 7º anjo. O mensageiro do 7º selo, que é o mensageiro de Cristo, que é o mensageiro do Filho do Homem. E ele está dizendo, não percam isso. Apocalipse 10 era o 7º selo. Até a 7ª trombeta. Entre esses dois tempos. Então, entre esses dois períodos de Apocalipse 8 e 9, onde as 6 trombetas soam, e Apocalipse 11, onde soa a última trombeta, o irmão Branham está dizendo que aqui, não percam isso, porque Apocalipse 10, ele diz, era o 7º selo. Era a vinda do Senhor acontecendo. E então ele diz, não percam isso. Entre esses dois tempos, por isso é que nós estamos vivendo no tempo, nós estamos vivendo no 7º selo, até a sua culminação, até que a noiva seja tirada. Porque primeiro o 7º selo foi revelado no Filho do Homem, em um profeta. E então agora ele vem nos membros da noiva, o mesmo Filho do Homem, palavra agora, porque o Filho do Homem é a palavra, é o corpo palavra agora, se materializando nessa noiva. É aí que entra onde ela come o livro agora. Ela se alimentando
do livro e se tornando este livro. E então esse é a segunda parte desse mistério do sétimo selo. E a terceira parte, então, é a saída da noiva e ao encontro nos ares. Então, é esse mistério tríplice. E aí ele continua dizendo: ó Deus, como podemos dizer isto para fazer que o povo veja? Ver o quê? Ver o sétimo selo que ele havia acabado de dizer em Apocalipse 10, que era o sétimo selo, que era a vinda do Senhor, que aconteceu ali em 28/2, foi fotografada a sua descida ali. Ó, e entre esta sexta trombeta e a sétima trombeta, a sexta trombeta o sexto selo soam ao mesmo tempo. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que é Moisés e Elias, aparece um profeta diante dos gentios, para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Então, é nesse período, entre as trombetas de 8 e 9 e a última trombeta, Apocalipse 11, que ele está dizendo que aparece o sétimo selo, ou o sétimo anjo. Aparece um profeta diante dos gentios, para chamar o povo de volta à expiação completa. A doutrina pentecostal original. Por isso que o irmão Branham diz que, nos ungidos dos últimos dias, ele diz no 260, que Apocalipse 10, 1 ao 7, era o ministério do Filho do Homem, porque era ele descendo e entrando no profeta para revelar todos os mistérios. Entenderam? Então, esta era a voz do sinal. Antes, quando ele estava discernindo os corações, era o sinal do Filho do Homem. Mas quando ele desce, Apocalipse 10, e para revelar todos os mistérios, então é a voz que seguia o sinal. Por isso o irmão Branham diz que eles quiseram o sinal, mas quando chegou a voz, eles não quiseram. Eles quiseram o discernimento. Todos queriam ter a sua vida, ver as vidas sendo discernidas. Todos apreciavam aquilo. Mas quando veio a voz, a palavra para tirar do sistema, então eles rejeitaram. Então, e ao mesmo tempo, tão logo a igreja, a noiva, tão logo a igreja, a noiva, seja reunida. Ó, entre esse sexto e o sétimo selo havia um chamado de 144 mil para fora. Então, entre este sexto selo entre o sexto selo e o sétimo, que foi a abertura para nós, havia um chamado de 144 mil, de todas as nações, para reunir eles em Israel. Né? Um chamado deles, dos 144 mil para fora. Então, no meio disso, então, devia haver a mensagem de um sétimo anjo, que tinha estado pregando e condenando os pentecostais. Ele já tinha estado pregando, já tinha estado condenando os pentecostais, já tinha pregado a restauração, mas agora vinha o ministério do Filho do Homem agora, para revelar todos os segredos. Então você entende os estágios, você entende Malaquias 4, e então você entende que em Malaquias 4 se manifesta Lucas 17:30, se manifesta Apocalipse 10:1, dentro de Apocalipse 10:7. Então você vê a sequência das Escrituras se cumprindo diante de nós. E Jesus, ele tinha estado pregando e condenando os pentecostais. E Jesus tinha sido posto para fora. Não tinha nenhuma cooperação de ninguém. Seria posto do lado de fora, rejeitado. A Bíblia assim o diz, porque isto é Cristo manifestado entre nós. Jesus entre todos nós, manifestado na pureza da sua palavra, dando-a a conhecer. Isto não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é, assim diz o Senhor, a Escritura. Amém? E ao mesmo tempo agora, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo,
ou o sétimo selo, o mistério da ida. Então, termina esse mistério do sétimo selo, que é agora o mistério da ida da noiva agora. Porque ele desceu, e ele veio e está aprontando essa noiva. E esse mesmo que desceu para aprontar essa noiva, ele está agora em forma de palavra. E então essa noiva está se alimentando dele, se tornando ele mesmo agora. Por isso ela será epístolas lidas e conhecida de todos os homens. E então ela será levada dessa terra. É esse poder vivificador nela. Sim, Senhor. Então, ela é levada. E agora, em Apocalipse 11, chama o ministério dele, será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas. Porque as trombetas já chamaram eles para fora das nações. Empurraram eles para a terra. Quando Moisés e Elias chegam, eles apenas têm que chamar eles do quê? Das tradições que eles estão lá. Aqueles judeus ortodoxos estão observando realmente a lei, eles estão observando as suas tradições, porque eles ainda mantêm o seu temor a Jeová. Eles ainda são os judeus ortodoxos que estão ali. E eles estão esperando o Messias ainda. Então não é qualquer classe de gente, é um povo especial. São judeus que realmente estão esperando o Messias. Não são esses judeus modernos que estão ali influenciados pelos costumes ocidentais. São esses judeus realmente que estão vivendo ali nas montanhas. E quando eles ouvirem Moisés e Elias, dois profetas, e fazendo o sinal do Messias para eles, então isso vai levar eles a chamar a atenção deles. Então é para um povo especial ali que está esperando isso. Porque ali há milhões de judeus hoje. Mas somente 144 mil serão tirados. Então, é um grupo muito seleto. Então, Moisés e Elias chamando Israel para fora das tradições judaicas. Do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Da mesma maneira como a noiva é chamada fora da tradição pentecostal, recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do cordeiro, e ovelhas, e sangue, cabra, e sacrifício, para o verdadeiro e vivente sacrifício, para a palavra. Agora, a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, tudo mesmo, o mesmo selo, porque o sétimo selo é o que a sétima trombeta é para Israel. O sétimo selo é para nós. O mesmo selo é para quê? Pergunta o profeta. Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação da palavra. Cristo personificado em sua palavra que se fez carne diante de nós. E a ciência provou isso por fotografias. Então veja o que é que o sétimo selo faria. O sétimo selo seria Cristo vindo agora, em carne humana, para tirar a noiva de toda a tradição pentecostal. Para a genuína expiação, a palavra. Cristo personificado. A igreja conhece isso ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto. Porque ele nunca nos disse nenhuma coisa, em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim essa mensagem irá? E eu olhei para cima e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Porque o que aconteceu à meia-noite? À meia-noite houve um alarido, houve uma voz. Eis aí vem o esposo, saía ao encontro. E aqui estava o irmão Brana falando do sétimo selo, que era para chamar Israel. E ele levanta os olhos e olha para o relógio e diz, amigo, é meia-noite. Deus provando isso novamente pelo relógio diante do mensageiro. Que era a mensagem dele, que é o sétimo selo. Que é apontando o cordeiro, que é a mensagem apontando o esposo. Eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então esse é o tempo de adereçar as lamparinas. Agora, Moisés e Elias
tem de chamar o jubileu pentecostal, ainda está em andamento, ou tinha estado até esse tempo. Estão vendo? Agora, a festa das trombetas tem de ser conhecida. E este aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí, de modo nenhum. Notem, observe, aqui será o ministério de Moisés e Elias, mudando e chamando Israel das tradições judaicas, ouçam, das tradições judaicas das quais eles tinham estado enredados. Sendo profeta, eles crerão nele, chamando-os para fora, para a festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecer Cristo, eles dirão, ele está vindo, ele estará aqui. Então a festa da expiação também se aplicará para os 144 mil. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. Então, quando ele vier, dirá, aqui estou eu. Estão vendo? Onde recebeste essas feridas? Em casa de meus amigos. Agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram. Recordem, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias. Elias que deve chamá-los para fora de suas tradições. A noiva, assim como esses profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo, a expiação, e os gentios já conhecem a expiação. Mas isto é para chamar a noiva de volta à expiação original, de volta à palavra em sua plenitude novamente. Onde esses 50 sábados, todos esses 7 sábados que eles têm estado, têm afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim. O mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profetas. Agora, isto mesmo. Amém. Agora, o último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus, na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dúzia, um homem. Não importa quantos personificadores, eles tinham um. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa, o que aconteceu? Abraão e Sara voltaram a ser jovens. Um jovem e uma jovem. Nós sabemos disso. Agora, eu sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho. Agora, mas lembre, de modo que vocês não deixem de saber agora. Não se lê a Bíblia assim. Você lê nas entrelinhas e vê e revela o quadro. Agora, observe. Sara era uma mulher de idade. A Bíblia diz. Seu ventre estava amortecido, está certo? A vida de Abraão estava morta. Sua semente, está certo? Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve filhos com outra mulher. O que fez ele? Ele mudou os seus corpos. Sara estava velha, não podia mais trazer nada à luz. Mas a visita de Elohim trouxe nova vida para ela. Essa é a posição da igreja. Laodiceia estava envelhecida. O mensageiro veio no final da era, o anjo forte desceu em 63. No final da era, Cristo desceu. E então agora ele veio, e uma igreja velha que não podia conceber, mas ele traz agora os eleitos para fora da era, fora da idade, ela concede. Como Sara concedeu fora da idade, a igreja agora noiva concebe fora da era de Laodiceia. Laodiceia não podia conceber, mas a descida do anjo forte tirou nós lá de dentro e nos trouxe nova vida. E começou uma mudança aqui dentro. Por isso o rapto começa aqui dentro. Primeiro nós somos arrebatados da condição que nós estamos vivendo. Você é arrebatado daquela velha vida que você vivia. Eu fui arrebatado daquela vida de pecado. Então houve um rapto já que aconteceu na sua alma. Tudo isso é um grande estágio tomando lugar. A noiva já foi raptada. Você foi tirado de onde estava. E agora, dentro de você já houve uma transformação. Então Sara pôde conceber. E é isso que a igreja tem acontecido com ela. Ela tem tido já
uma aplicação que o novo corpo tem vindo para ela, no sentido que ela já pôde conceber da palavra. E agora, isso se aplica também a esse velho corpo que será transformado num desses dias. Então tem uma dupla aplicação aí para nós. Agora, e Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações familiares. Ela disse, 20 anos ou mais, talvez, antes eles tinham tido relações familiares. Disse, eu sou uma velha, e o meu Senhor também, e ter prazer novamente como jovens? Ele disse, haveria coisa difícil para o Senhor? Observe o que aconteceu. Imediatamente ela voltou a ser uma amável jovem, mostrando aí, retratando o que ele vai fazer, a semente real de Abraão, para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser uma jovem novamente, porque houve uma ressurreição para ela, houve uma ressurreição da palavra para nós. É por isso que a alma do eleito está sendo estimulada a cada dia agora, porque nós agora, a palavra está se materializando para nós e se fazendo real para nós no dia e na hora que nós estamos vivendo. Deus mudou o seu corpo e os fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora nesse dia, pelo Filho do Homem. Só o Filho do Homem podia desvendar esse mistério, porque era ele que tinha visitado Abraão lá e tinha feito a promessa. Então, quando ele volta agora nesse dia, ele podia usar um camponês e desvendar esse mistério que ninguém sabia. Ninguém sabia que Sara tinha sido mudada. Ninguém podia desvendar esse mistério. Mas o Filho do Homem que visitou lá e fez a promessa, esse Filho do Homem volta novamente agora. E então desvenda esse mistério para nós agora, na ressurreição da palavra nesse último dia. Por isso ele diz, é um mistério que deveria ser revelado nesse dia pelo Filho do Homem. Veja a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento, antes da mudança do corpo vir. Amém? Veio o discernimento. Então veio a mudança do corpo. Veio o discernimento, o sinal do Filho do Homem. Então veio a palavra agora, o Filho do Homem em forma de palavra. E isso agora traz uma mudança para a alma nossa também. Isso veio trazendo uma mudança aqui dentro. E então, isso trará depois uma mudança do corpo também. E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? Trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqui já está falando da ida da igreja agora. Antes que possamos receber o Filho, o que acontece? Está falando do rapto, da culminação da sua vinda. Os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro. Um novo corpo. E nós, os que ficávamos vivos, seremos mudados. Em um momento, num piscar de olhos. Aleluia. E arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer. Os selos estão abertos. Foi mostrado o segredo da sua vinda. Tudo foi desvendado aqui. Estava o mensageiro desvendando isso para nós. Por isso ele completa o parágrafo dizendo: o segredo foi dado a conhecer. Os selos estão abertos. O 7º selo foi revelado para nós. E então, num desses dias, a noiva sai da terra. A trombeta soou para Israel. Os 2 profetas estão prontos para aparecer. O que é isto? A igreja tem que sair de cena agora mesmo, de modo que eles possam aparecer, Moisés e Elias. Ele não pode lidar com os 2 ao mesmo tempo. Ele nunca o fez. Estão vendo? Irmão, observe, exatamente para chamar a todos, chamá-los para fora das denominações e tradições. Agora nós vemos que a igreja da era de Pentecostes está terminada. Amém? Laodiceia está terminada. Por quê? Porque agora soou a festa da expiação para nós, nos levando a conhecer o Cordeiro. E a expiação não podia soar para nós dentro de Laodiceia. Deus não podia trabalhar em 2 festas ao mesmo tempo. Ele tinha que terminar com a festa pentecostal de Pentecostes.
E então, quando ele terminasse de tratar com isso, então ele vinha com a festa da expiação. É por isso que a era de Laodiceia terminou, porque o anjo forte desceu fora da era de Laodiceia. E então agora ele está reunindo a noiva para a festa da expiação, ao cordeiro completo, a palavra em plenitude. O sétimo anjo, o mensageiro diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? A palavra. Não eis minha metodista, batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque não há nenhuma outra fundação ali, vocês estão vendo? Quanto tempo mais temos? Pergunta o profeta, falando de tempo, de espaço. Quanto tempo mais temos? Os judeus estão em sua terra natal. A noiva é chamada pelo mistério do sétimo selo. Ela é chamada agora, escrituristicamente, tudo exatamente o que ele prometeu. Estamos prontos. A hora está aqui. Amém? A hora está aqui para nós, irmão. O profeta estava pregando isso aqui e ele ia ser tirado. Mas ele sabia que haveria uma noiva que surgiria, que seria juntada pelo mistério do sétimo selo. E essa noiva viria, então, e ela se colocaria de pé. E seria aquela noiva, aqueles ossos secos, voltariam a ter pele novamente. Quando Ezequiel profetizou, esses ossos podem viver. E Ezequiel disse: tu sabes, Senhor. E ele disse: então profetiza, filho do homem. E ele profetizou, e aqueles ossos secos se levantaram, e pele começou a brotar, e um exército invencível se foi em marcha. Essa é a noiva desse último dia, esse exército invencível que está se reunindo sob o alarido, sob o sétimo selo que tem descido à terra. E ele está agora nessa noiva reunindo ela, e então ele vai tirar ela da terra num desses dias. Por isso ele desceu e continuou o seu ministério aqui para levar ela para fora deste mundo, num desses dias. Vamos nos pôr de pé. Nós cremos que estamos vivendo nessa hora tão crucial, aonde Deus está realmente. Então, terminando, nós temos a festa dos tabernáculos. Aí aonde era, então é onde será o milênio. Ele como filho de Davi no milênio. Mudança de corpos, teofanias. Então essa é a festa dos tabernáculos, aonde nós habitaremos no milênio, e ele será o filho de Davi ali, então. Então, as 3 últimas festas, elas também soam no mesmo mês, no 7º mês. As 3 últimas soaram nesse mesmo mês. A festa das trombetas, ela soou na 7ª era também. A festa da expiação também, no final da 7ª era. E então, a festa dos tabernáculos também, que é o milênio. Tudo isto soou no 7º mês, as últimas 3 festas. Então, assim como o judeu, ele tinha que reconhecer que festa ele estava quando ele vinha adorar. Ele tinha que saber o que ele tinha que trazer para a adoração. Então, o judeu vinha sabendo o que ele ia adorar, em que festa da semana, em que festa ele estava. E assim eu creio que a noiva também agora, pela mensagem do Filho do Homem, tem mostrado para ela que festa ela está. Você sabe que festa você está, não é? Você está na festa da expiação, onde o Cordeiro em plenitude foi apresentado para você, e nós realmente fomos declarados livres. Por isso nós podemos cantar liberdade, porque nós fomos declarados livres, porque o que o Filho do Homem libertar verdadeiramente será livre. E o Filho do Homem libertou nós de todo o sistema denominacional. É por isso que a Escritura se cumpriu novamente. O Filho do Homem nos libertou e nós somos livres. Então você está nessa festa da expiação agora. E a próxima será a mudança de corpos, as teofanias, e então entrando no milênio, a festa dos tabernáculos. Amém? Não temos lista de irmãos que nos acompanharam por problemas técnicos, mas com certeza muitos nos acompanharam, e nós dizemos: Deus os abençoe. O tabernáculo em Toledo nos acompanhou, e há uma reunião com os cooperadores, sexta-feira, às 19h30. Está marcado aqui, então, deve ter sido o pastor que anunciou, né? Então, tá bem. 19h30 na próxima sexta.
Vamos cantar um hino, então? Pode se aproximar. Aleluia. Aleluia. Depois de todas essas festas, né, irmão José? Vamos anunciar a festa dos redimidos. Amém? Você estará nessa festa? Amém? Eu também estarei lá e nós estaremos todos juntos cantando um grande coral. Aleluias. Glórias ao Senhor. Haverá no céu uma grande festa. Será uma gloriosa reunião. Se reunirão de todas as raças os redimidos do Senhor. Cantarão canções de alegria, lágrimas de gozo chorarão. Será uma festa de vitória. Só os redimidos entrarão. A festa de todos vencedores. Não desejo a perder o canto de todos redimidos. Com alegria cantarei a festa de todos redimidores. Não desejo a perder o canto de todos redimidos. Alegria cantarei. Cantarão canções de alegria, lágrimas de gozo chorarão. Será uma festa de vitória. Só os redimidos a festa de todos redimidos, a festa de todos vencedores. Não desejo a perder o canto de todos redimidos. Alegria canta a festa de todos vencedores. Não desejo a perder o canto de todos redimidos. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei. Amém. Aleluia. Amém. Que festa estamos? Expiação. Amém? Estamos na festa da expiação. Aleluia. Graças a Deus, né? Creio que são todas as notas aqui. Irmão Elismar vem orar para despedir. E lembrando que terça, o pastor estará com o programa novamente. A hora tem chegado. Terça-feira às 20 horas. Quarta-feira estará aqui. Não sei se terá algum pastor aqui, irmã Sueli, com ele. Não sabemos também se eles vão estar aqui. Talvez não estejam. Mas o pastor estará aqui, eu creio, na quarta, né? Então, vamos inclinar nossas cabeças, lembrando que estamos indo para a festa das bodas do Cordeiro, né? Porque o casamento está acontecendo aqui. Essa noiva vindo à expiação completa agora, se tornando a palavra. Se você deseja ser lembrado em oração, enquanto o irmão Elismar ora, levante sua mão e nós vamos orar. Amável Senhor, há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de que houve uma ressurreição. E nós estamos tão felizes nesta noite, porque a palavra tem sido aberta para nós, e nós cremos que Tu vives e reina no coração de Teus filhos. Pai Celestial, abençoa Teus filhos que vamos sair deste lugar
E ajuda-nos, Pai, a permanecer nesta grande expectativa daquela manhã, quando os mortos em Cristo levantarão. Primeiro, e queremos estar, Senhor, bem vigilantes. Também, Senhor, nós ainda, enquanto estamos nesta dimensão, Pai, nós oramos pelos enfermos, pelos que estão em petição, também pelo Bruno, Senhor, que está com problema no ouvido. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor repreenda toda enfermidade. Ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que teus filhos recebam a cura e que eles sejam libertados, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, o grande Jeová Rafá. Senhor, abençoa agora os teus filhos que vão se deslocar aos seus lares. Queremos estar, Senhor, nesta grande festa, Pai. Quando nós passamos por esta dimensão aqui, Senhor, queremos permanecer fiéis a Ti. Queremos, Senhor, que o Senhor mande este grande batismo do Espírito Santo. Como foi falado nesta noite, Pai, que esta unanimidade esteja no coração de Teus filhos. Nós, Senhor, como filhos de Deus, pedimos esta bênção e agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz. Amém, Senhor. Amém. Abraço, seu irmão, cumprimente. Que Deus te abençoe. A melhor palavra que você pode dizer ao irmão é Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe todos que nos acompanharam.